Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 62 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Deuteronômio capítulo 30, 31 e 32. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha com aquela pessoa que sempre diz que vai começar a ler a Bíblia, mas ela nunca começa. Envia essa playlist para ela e diz que ela pode começar hoje mesmo. E sem mais delongas, vamos então ler os capítulos do dia. Capítulo 30 vai dizer assim: Quando todas essas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas, entre todas as nações para onde o Senhor seu Deus os lançar e voltarem para o Senhor seu Deus, vocês e seus filhos de todo o seu coração e de toda a sua alma, e darem ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor seu Deus mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês, e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor seu Deus os ajudará e os trará de volta. O Senhor seu Deus introduzirá vocês na terra dos seus pais, que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará, mais do que a seus pais. O Senhor seu Deus circuncidará o coração de vocês e o coração de seus descendentes, para que vocês amem o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. O Senhor seu Deus porá todas as maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. De novo vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. O Senhor seu Deus dará a vocês abundância em tudo o que fizerem, no fruto de seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto da terra, e os beneficiará, porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês para lhes fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês, se derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei. Se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu para que tenham de dizer: quem subirá até o céu por nós, para nos trazer um mandamento e anunciá-los a nós para que os cumpramos? Nem está do outro lado do mar para que tenham de dizer: quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer um mandamento e anunciá-lo a nós para que cumpramos? Pois esta palavra está perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiser ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra do qual, passado o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar a posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunho contra vocês, que lhes pus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, você e seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade
longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Capítulo 31. Moisés foi e falou essas palavras a todo Israel. Ele disse: Hoje estou com 120 anos de idade. Já não tenho forças para fazer meu trabalho. E o Senhor me disse: Você não passará o Jordão. Ai, meu pescoço está doendo. O Senhor, o Deus de vocês, passará adiante de vocês. Ele destruirá as nações que estão adiante de vocês, e vocês tomarão posse delas. Josué passará diante de vocês, como o Senhor falou. O Senhor fará com essas nações o que fez com Seom e Og, reis dos amorreus, e com a terra deles, que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor entregar nas suas mãos este povo que estão diante de vocês, faça com eles segundo todo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Moisés chamou Josué e lhes disse na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará nem o abandonará. Não tenha medo, nem fiquem assustados. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Moisés lhes deu a seguinte ordem: no final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas na festa do tabernáculo, enquanto todo Israel se apresentar diante do Senhor, seu Deus, no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo Israel. Reúnam o povo, os homens, as mulheres, as crianças e os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, e para que os seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor seu Deus, todos os dias que viverem na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. O Senhor disse a Moisés: Eis que está chegando o dia em que você vai morrer. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, para que eu lhe dê ordens. Assim, Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu ali, na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. O Senhor disse a Moisés: Eis que em breve você vai morrer. E então este povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos, na terra em que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Deus aqui já contando todos os babados que ia acontecer para Moisés, né? Olha, vai acontecer um rolê grande. Eles eram tão amigos que já estavam trocando esses papos, né? Enfim, conjecturas na minha cabeça, só para descontrair. Continua lendo. Nesse dia minha ira se acenderá contra eles e os abandonarei, e deles esconderei o rosto, para que sejam destruídos. E tanto males e angústias os alcançarão naquele dia, que naquele dia dirão: Não é verdade que esses males os alcançaram porque o nosso Deus não está entre nós? Certamente esconderei o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por terem se voltado para outros deuses. Escrevam para vocês este cântico e tratem de ensiná-lo aos filhos de Israel. Ponham este cântico na boca de cada um deles
para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel, quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, o qual sobre o juramento prometi aos pais deles, e eles tiverem comido, se fartado e engordado, então eles se voltarão para outros deuses, e servirão e me desprezarão, anulando a minha herança. Isso aqui é bem interessante, hein? Anulando a minha aliança. Isso aqui é uma coisa bem interessante, né? Porque numa aliança, né? Que eu tô com uma aliança de casado, sou casada. Mas uma aliança que a gente faz são duas partes, né? Que estão se comprometendo, cada uma com suas responsabilidades. E o único momento que essa aliança é quebrada, ela é anulada, entre aspas, é quando uma das partes descumpre, né? O que foi prometido justamente naquela aliança, quando ela foi feita. E aí essa é uma parte muito interessante. Quando a gente se trata de uma aliança com Deus, para que essa aliança seja quebrada, uma das partes tem que romper essa aliança. E a gente sabe que o Senhor, ele jamais erra. Então, isso deixa bem claro que de forma exclusiva, quem rompe as alianças que a gente tem com Deus somos nós mesmos, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas escolhas pecaminosas que fazemos. Então, e aqui a gente vê isso, né, que o Senhor está falando que futuramente Israel iria fazer isso. O povo dele, o povo que ele fez aliança, iria anular essa aliança, iria romper essa aliança por conta das escolhas pecaminosas que eles iam fazer, que era justamente adorar outros deuses. Então, isso aqui eu acho que é uma questão bem interessante. Então, dentro de uma aliança, que existem duas partes, ela só é quebrada quando uma das partes descumpre a sua parte dessa aliança. E com Deus, ele jamais erra, ele jamais descumpre a parte dele. Então, apenas se nós cometemos o erro de quebrarmos essa aliança, sempre partirá de nós, né? Enfim, vamos continuar. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e os ensinou aos filhos de Israel. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Nun: seja forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel para a terra que, sob juramento, lhes prometi, e eu estarei com você. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente a palavra desta lei num livro, deu ordem aos levitas que lavavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês, porque conheço a rebeldia e teimosia de vocês, porque hoje, durante a minha vida, enquanto ainda estou aqui, vocês já são rebeldes contra o Senhor. O que vai acontecer depois da minha morte? Reúnam diante de mim todos os anciãos da tribo e os oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras e tome o céu e a terra por testemunha contra eles. Porque sei que, depois da minha morte, vocês certamente se deixarão corromper e se desviarão do caminho que lhes tenho ordenado. Então, nos últimos dias, este mal os alcançará, porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor, provocando a ira com as obras de suas mãos. Então Moisés anunciou integralmente as palavras deste cântico e aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Ai, que engraçado. O capítulo 31 acaba com 2 pontos. E o capítulo 32 é justamente o que ele falou. Fiquei confusa, mas continuando. Capítulo 32. Incline os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva.
Destile as minhas palavras como orvalho, como um chuvisco sobre a relva, e como gota de água sobre a erva. Porque proclamei o nome do Senhor. Louvem a grandeza de nosso Deus. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato? Não é Ele o Pai de vocês, que os adquiriu, que os fez e estabeleceu? Lembre-se dos dias da angústia. Atentem aos anos das sucessivas gerações. Perguntem aos seus pais, e eles informarão. Aos seus anciãos, e eles lhes dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos segundo o número de filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte de sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta, num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Estende as asas e, tomando-os, os leva sobre ela. Assim, só o Senhor guiou seu povo, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer o produto do campo, chupar o mel da rocha e azeite da pedra dura. Alimentou-o com coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com o melhor trigo. E vocês beberam o sangue das uvas, o vinho. Mas Jesurum engordou e deu coices. Vocês engordaram, engrossaram, se estufaram. Ele abandonou a Deus, que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos, eles provocaram ciúmes, com abominações o irritaram, oferecendo sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os pais não tremeram, não se lembraram da rocha que os gerou, e se esqueceram do Deus que o fez nascer. O Senhor viu isso e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e de suas filhas. Ele disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em que não há lealdade, provocaram ciúmes em mim, com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira, portanto, provocarei ciúme neles, com aquele que não é povo, com uma nação tola, que despertarei a ira. Os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor, e queimará até o mais profundo do inferno, consumirá a terra e as suas colheitas, e incendiará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, esgotarei as minhas flechas contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. Contra eles enviarei animais selvagens e veneno de criaturas que se arrastam no pó. Do lado de fora, a espada causará devastação. Em casa, o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem de cabelos brancos. Eu disse que os espalharia por todos os cantos e que faria cessar
a sua memória dentre os homens. Se não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão prevaleceu, e não foi o Senhor quem fez tudo isso. Porque o meu povo é gente sem juízo, e neles não há entendimento. Quem dera fossem eles sábios, então entenderiam isso, e compreenderiam qual será o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000, e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha não tivesse vendido, se o Senhor não os tivesse entregue? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Porque a vinha deles é vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de serpentes e peçonha terrível de víboras. Não está isso guardado comigo, selados nos meus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando do pé deles resvalar, porque o dia de sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá de seus servos, quando notar que o poder deles se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá, onde estão os seus deuses? E a rocha em quem confia? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações? Que eles se levantem e os ajudem, para que haja um esconderijo para vocês. Vejam agora que eu, sim, eu sou Ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levantando a mão aos céus, e afirmo a minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente, e a minha mão exercitar o juízo, tomarei a vingança contra os meus adversários, e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Ó nação, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue de seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra de seu povo. Moisés veio e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filhos de Nun. Quando Moisés acabou de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã. Pelo contrário, é a sua vida. É por essa mesma palavra que vocês prolongarão os dias na terra em que passarão o Jordão. Vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés dizendo: suba a este monte de Ebarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte, o qual terá subido, e será reunido ao seu povo, como Arão a seu irmão. Morreu no monte Hor e foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso, você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. E essa foi a nossa leitura. Eu gosto muito de quando
tem, né, principalmente na Bíblia, tem esses cânticos, tem essas poesias. Eu acho que isso é uma comunicação forte, né? Porque é interessante que no capítulo 31 é o Senhor instruindo essas coisas do que aconteceria para Moisés. E quando Moisés vai trazer isso para o povo, ele coloca num cântico. Um cântico tanto em forma didática, né? Porque a gente sabe que quando a gente é criança, tem diversas músicas pra gente lembrar, às vezes de fórmulas matemáticas, de fórmulas químicas, né? De questões ali que a gente precisa lembrar, que fica muito mais didático, porque fica mais penetrado na nossa cabeça, né? E Moisés utiliza dessa forma didática. Mas é tão bonito porque traz tanta vida aquilo, traz tanta emoção aquilo que está sendo dito, sabe? Tanto na forma de coisas boas, quanto nas questões, né, que a gente vai ler que são duras. Então isso é muito interessante porque isso vai trazer uma ênfase, vai trazer um impacto diferente. E Moisés utiliza o cântico justamente para ter esse impacto, né? E também para gerar acho que essa forma didática, assim, de fazer com que eles lembrassem. Era muito mais fácil eles lembrarem em forma de cântico, né? Então ele utiliza dessa forma aí de textual, num cântico. E eu acho isso bem interessante, bem bonito. Eu particularmente gosto bastante das partes que tem cânticos e poesias, assim. São partes minhas que tem bastante lugar, assim, no coração. Mas é isso. Conta aqui o que você achou desse cântico de Moisés, que ele trouxe aí ao povo sobre as palavras do Senhor. Conta aqui nos comentários. E é isso. Um beijo da Sá e até amanhã!